Bom, esse assunto também é muito interessante. Na auriculomedicina, um assunto muito interessante é a questão do que, como nós vamos iniciar o tratamento, como nós vamos elaborar um protocolo eficaz. Esse assunto é um assunto extensivo, né? Tem muita coisa para falar sobre isso. Mas uma das coisas mais importantes, na minha interpretação, é saber que para você ter um bom resultado no tratamento auricular, você precisa aprender que é necessário encontrar o ponto ativo. O que nós chamamos de ponto ativo é o ponto que tem um reflexo ativo. Nós chamamos no microsistema, no estudo do microsistema, não só auricular, mas em geral, que os pontos ativos, eles são pontos que têm um reflexo bidirecional ativo. O que é isso, bidirecional ativo? É que o ponto para estar ativo, ele tem que ter o reflexo viscerocutâneo ativo, que é o reflexo que sai de dentro do seu corpo, ou de qualquer parte do corpo, e vai para o ponto reflexo. Então, mostrando que existe algo errado. E o reflexo cutâneo visceral, que é o terapêutico, que é aquele que você vai botar a sementinha aqui e vai atuar na área do corpo que está com problema, fica ativo na mesma intensidade. Portanto, não adianta a gente botar uma sementinha no ponto que está no mapa. Por isso aquele jargão, o mapa não é o território, que é usado em PNL, mas nós usamos também na auriculomedicina. O mapa não é o território, no sentido de que não é só você botar o pontinho onde está escrito no mapa que é a cervical, por exemplo. A pessoa está com dor na cervical. Não é só você botar a sementinha no ponto da cervical. Isso não vai resolver o problema. Você vai ter que botar a sementinha exatamente aonde está ativo, até na área da cervical ou em outra área próxima, mas que esteja ativo, porque senão não vai ter resultado. Então, sobre isso, nós contamos uma história para ilustrar, que é a história que a Ronin Chun fala na formação, no seminário de formação dela. Ela diz que ela foi chamada para tratar o primeiro-ministro da Itália. O primeiro-ministro da Itália tinha uma queixa de enxaqueca. A enxaqueca, uma enxaqueca muito forte e que ele não conseguia tratar de forma convencional. Já tinha ido vários médicos, vários neurologistas, tomado vários tipos de remédio, feito vários tipos de tratamento e a enxaqueca não resolvia. Então, o que ela resolveu fazer? Chamaram a Ronin Chun, que é especialista em auriculomedicina, médica chinesa, e ela foi lá fazer uma investigação. A primeira coisa que ela fez foi o quê? A inspeção visual na orelha. E ao fazer a inspeção visual, ela já viu pela própria inspeção visual que a linha, que a gente chama de linha da cefaleia, que é onde deveria estar com alterações morfológicas numa pessoa que tem dor de cabeça e enxaqueca, seria essa região. E ela viu que não tinha alterações significativas. Mas ela viu que tinha alterações significativas na área cervical. Então, o que acontece? Se ela, Ronin Chun, fosse fazer um tratamento usando o princípio de fazer exatamente o que está escrito no mapa, né? Digamos, está com dor de cabeça, eu vou colocar aonde? No ponto da cefaleia, na região da cabeça, né? Que é o que se pensa, se você for raciocinar dessa forma, mas ela não raciocina assim. Assim como nenhum terapeuta formado pelo método Ronin Chun. Ela raciocinou como? Ela raciocinou pensando, não adianta colocar semente, apesar dele ter enxaqueca, que é a queixa dele, não adianta colocar semente na região da cabeça, porque não tem alteração, não tem atividade na região da cabeça. Então não vai ter reflexo terapêutico, não vai ter reflexo de diagnóstico ativo, não tem um reflexo terapêutico ativo. Então o que ela fez? Eu vou colocar as sementinhas aonde tem atividade, e a atividade estava aqui na cervical. E a gente sabe que muitas dores de cabeça realmente são provocadas por problemas na cervical. O que ela fez? Ela fez todo o protocolo, ela construiu todo o protocolo, que isso é uma coisa extensiva, que a gente vai explicar depois, isso é uma coisa mais do curso mesmo de formação, que a gente explica isso de forma detalhada. Ela construiu todo o protocolo para tratar cervical e não para tratar a enxaqueca. Então ela usou pontos locais da cervical, usou pontos de ação específica para tratar a cervical, que são os pontos de ação específica, são os pontos que vão ter ação terapêutica. Ela usou os pontos MTC, que são os pontos energéticos, que vão estimular os meridianos de energia que passam na cervical.
ela usou os pontos reguladores, enfim, ela usou todos os pontos direcionados para tratar a cervical e não para tratar a dor de cabeça. Aí qual foi o resultado? Só para encurtar a história, que já estamos acabando o tempo. O resultado foi que o primeiro-ministro da Itália ficou sem dor de cabeça. Então o primeiro-ministro da Itália ficou isenção dos sintomas de dores de cabeça. Ele ficou curado da dor de cabeça, da enxaqueca dele crônica, que não conseguia tratar de forma nenhuma, por nenhum outro método. E aí ele ficou eternamente grato a Juan Lin-Chun e, além de dar a ela toda a honraria e parabéns e toda, vamos dizer assim, abraçar ela, né, dentro como terapeuta, ele deu a Juan Lin-Chun uma medalha de feito histórico, enfim, deu toda uma condição especial para a Juan Lin-Chun, e o método dela ficou ainda internacionalmente ainda mais famoso e mais fortalecido na Europa, a partir dela ter tratado um chefe de Estado da Itália, primeiro-ministro da Itália, uma pessoa com uma projeção internacional. E tudo por quê? Porque ela se manteve fiel a um princípio fundamental dos microsistemas, mas que é defendido pelo método Juan Lin-Chun, que é o princípio de utilizarmos o ponto ativo, o princípio de tratarmos o que realmente está apresentando a atividade. E muitas vezes o problema não é o problema, no sentido que o problema não é o que a pessoa está dizendo, mas o problema é algo que está por trás, é algo que às vezes não está visível de imediato nas palavras do cliente e não está visível de imediato no que você vê também, mas que você vai testar e vai encontrar a atividade, e é aí que você vai tratar e ter o resultado no que realmente existe. Então, somos muito gratos a Juan Lin-Chun e a Auriculo Medicina. Dia 8 de março estaremos começando o nosso curso de formação no método Juan Lin-Chun, de Auriculo Medicina, diagnóstico e tratamento através do pavilhão auricular. Ficamos abertos aqui, através desse canal, a responder curiosidades, responder perguntas, dúvidas a respeito do diagnóstico auricular e de outros temas relacionados. Agradeço, até breve.